Ok. Hoje é dia 8 de julho, né? 8 de julho de 21. São 20 horas e 11 minutos, tá? Essa é a nossa primeira aula de GOF 1. Bom, primeiro a gente vai apresentar o que é esse tal de GOF 1. Né? GOF 1 é uma sigla para Gestão Orçamentária e Financeira. Tá? GOF 1 é uma cadeira que na faculdade de administração de outras universidades, ou de boa parte das universidades, é traduzida como administração financeira, ok? E o que é essa tal de administração financeira? O que é gestão orçamentária e financeira? Né? Bom, quando eu penso em gestão orçamentária e financeira, quando eu penso em administrar financeiramente uma organização, né, seja ela uma organização pública, seja ela uma organização privada, seja ela uma organização de pequeno porte, seja ela uma organização de grande porte, né, independente do tamanho dela, né, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter conhecimento de áreas, de vários assuntos. Tá? Modernamente, né, a gestão, a administração, principalmente na área financeira, exige o conhecimento por parte do profissional, né, que vai fazer essa gestão, conhecimento de contabilidade. Puxa, contabilidade, por que contabilidade? Está aqui falando com um economista, né? Não está falando um contador com vocês. E eu sei que a maior parte de vocês aí são profissionais da área da saúde, né? Ou boa parte de vocês são profissionais da área da saúde. Dificilmente tiveram um aprofundamento, né? Uma discussão em relação à contabilidade. Mas a contabilidade é importante. Por que eu vou precisar de contabilidade na gestão financeira? Porque para que eu examine indicadores, né? Para que eu examine a situação financeira da empresa, eu vou ter que ter informações contábeis. Por exemplo, tá? Não sei se eu estou falando grego. Se eu estiver falando grego, professor, assim não vai dar, né? Vamos falar italiano, vamos speak English, né? Não, mas assim, por exemplo, a relação entre o ativo circulante, né? A relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Isso vai me dar um indicador, né, de capital de giro da empresa. A razão entre o ativo permanente de uma empresa ou de uma organização, né? Num ano, por exemplo, 2020 e 2019, né? Se houve um crescimento nesse ativo permanente ou não, é outro indicador. O coeficiente de giro de estoque, né? Muitos de vocês trabalham em hospitais, né? Isso é uma questão interessante quando a gente pensa em giro de estoque. Também, né? É uma questão que envolve dados contábeis, né? A relação entre o lucro líquido e o capital próprio, o capital de terceiros dessa empresa também. Ou seja, a gente trabalha muito em administração financeira com indicadores. Bom, indicadores a gente pode construir indicadores na área da saúde, né? Há vários indicadores que a gente pode utilizar, por exemplo, para ver, por exemplo, as condições de saúde de uma população. Tem indicadores de resultado, indicadores de processo, indicadores de estrutura, né? E também na administração financeira tu tem indicadores, né? Tu tem indicadores de liquidez, tu tem indicadores de solvência, né? E a gente vai ver isso. Então, inicialmente, pessoal, essa cadeira de gestão orçamentária e financeira ou administração financeira, que são coisas equivalentes, né? O professor fala uma ou fala outra, mas na verdade está falando a mesma coisa, né? Exige o conhecimento na área de contabilidade. Professor, eu sou médico oftalmologista. Não vai dar, né, professor? Assim, o senhor vai jogar numa cadeira de especialização de 6 encontros síncronos a contabilidade. O professor vai fazer uma espécie de malabarismo. Ele vai introduzir um pouquinho a contabilidade para vocês. Claro, muito tranquilamente, né?
né, com todo cuidado, com todo jeito, para não gerar muito estresse na aula. Mas a gente vai ter que ver um pouquinho, tá? Bom, que mais que um administrador financeiro, que um gestor financeiro precisa saber? Bom, planejamento estratégico, né? Planejamento, tomadas de decisão, né? Gestão de custos, aí entra toda a questão da contabilidade de custos, que é um mundo de coisas. Pensar, por exemplo, no hospital de clínicas, o setor de contabilidade de custos, aliás, eu conheço o setor de contabilidade de custos do Clínicas, né? Quantidade de serviços que prestam clínicas, tá? É um setor muito importante. Ele também é um setor que vai te municiar, que vai te trazer informações para o planejamento, para o processo de tomada de decisão. Então, a contabilidade, a administração, né, elas se fazem muito importantes, né? Esse conhecimento, né, ele é muito importante para que tu possa avaliar, analisar, diagnosticar, fazer um diagnóstico da situação da tua organização. Novamente, professor, mas minha organização é pública. Tudo bem, talvez. Aí entra uma questão interessante, né? Nós aqui, é um ambiente que só tem servidores públicos, acredito eu, né? Quase são todos servidores públicos. Bom, então o que acontece? Quando a gente trabalha numa organização, por exemplo, num hospital, tá? Vamos pensar aí no Hospital Conceição, tá? Que é um hospital 100% SUS, tá? Ou no Hospital Clínicas, que é um hospital escola, ou mesmo num hospital filantrópico, como a Santa Casa, né? Tudo bem, talvez o objetivo da organização não seja maximizar lucro, seja, evidentemente, maximizar o bem-estar, né? Como é que tu maximiza bem-estar numa instituição de saúde? Melhorando os indicadores, né? Diminuindo a taxa de infecção hospitalar, diminuindo a taxa de recidiva de doença, sei lá, uma série de indicadores que tu pode criar para identificar uma melhora da situação do resultado, né, da gestão da organização, né, da instituição em saúde, ou de saúde. Bom, mas, novamente, o que entra a questão aqui? O que entra nesse assunto? Eu vou ter que ter conhecimento, eu vou ter que ter informações para gerir bem. E quando eu tenho uma boa gestão, eu tenho bons resultados, eu tenho boas tomadas de decisão, que podem redundar, no caso de uma empresa privada, na maximização de lucro, né, na maximização de resultados, na maximização de ganhos. Aí depois a gente vai ver. Aí tu tem empresas de capital aberto e empresas familiares, né, que é chamadas empresas de capital fechado. Tem toda a administração financeira, tem toda uma forma de trato diferente dessas duas formas de organização, né, de capital aberto e de capital fechado. As chamadas limitadas, ok? E nas organizações públicas, o que tu tem? Tu tem, então, boa gestão, que vai gerar bom desempenho financeiro, né, que vai gerar condições de melhores recursos mais modernos, recursos mais atualizados, melhores remunerações aos profissionais que atuam nessa instituição e, por consequência, ou como consequência disso, né, melhores resultados na solução dos problemas de saúde, né, e, consequentemente, melhoria do bem-estar social. Tá? Então, o que eu preciso para ser um bom administrador financeiro? Eu brinco, né? Eu tenho colegas... não estou falando aqui da UERJ em geral, né? Conheço muitos administradores, e eu sempre digo, tem algum administrador aqui ou não? Vou ter que me cuidar aqui para falar. Tem algum administrador? Pode botar aí no chat, aí. Se tiver, pode colocar no chat. Estou aqui olhando o chat para ver se vou escrever alguma coisa. Bom, pelo jeito não tem, se escondeu aqui. Bom, o administrador é o cara assim que normalmente evita a área financeira, porque realmente a área financeira exige conhecimento, não é fácil, pessoal. Eu estou dando uma aula para vocês em que é duro para mim, porque exige conhecimento contábil,
exige conhecimento de administração, de gestão de recursos, né? Recursos financeiros, recursos humanos, recursos físicos, e exige conhecimento na área de economia. Por quê? Porque se a gente pensar nas organizações hoje, tá? E eu já estou falando demais, daqui a pouco eu vou ter que passar a palavra para você, senão vai virar monólogo, né? As organizações hoje exigem cada vez mais o quê? Uma interação, né? Entre empresas, muitas vezes interações horizontais ou verticais, né? E essa interação, né, decorrente, né, ou que se intensificou com o processo de globalização, né, exige que as empresas também interpretem não só o balanço patrimonial da empresa, não só o DRE da empresa, mas também indicadores econômicos, a taxa de câmbio, por exemplo, tá? A taxa de inflação, tá? A perspectiva de variação do preço de produtos e serviços que ela exporta ou ela importa. Pô, se a gente está falando de hospitais, por exemplo, o hospital muitas vezes importa equipamentos relacionados a equipamentos caríssimos, né? Tomógrafos, equipamentos de diagnóstico por imagem, por aí vai, né? Mais aí, equipamentos de diálise, né? Bom, então, novamente, aí entra outro conhecimento que o administrador tem que ter, que o administrador financeiro tem que ter, qual seja conhecimento da macroeconomia, né? Do conjunto de variáveis econômicas, taxa de inflação, taxa de câmbio, tá? Coeficiente de abertura de uma economia, relações comerciais, uma infinidade de questões que vão afetar o desempenho da empresa. Tá? Então, ser administrador financeiro, ser gestor na área financeira de uma grande organização, independente se ela seja pública ou privada, se ela seja da área da saúde, ou seja uma Gerdau, ou seja uma Odebrecht, ou qualquer outra empresa na área da construção civil, assim por diante, vai exigir um conhecimento bem variado. E tem mais. Dentro da economia, tu tem que conhecer, por exemplo, mercado de capitais. Né? Na hora de tomar a decisão de investimento, né, tu vai olhar lá a taxa. Já ouviram falar desse TIR, taxa interna de retorno? Que bichinho é esse? Como é que funciona isso? Tá? É fundamental na tomada de decisão. Tá? A taxa interna de retorno, ela vai muitas vezes moldar o tipo de investimento, a hora de investir, o prazo de investir, a forma de investir, tá? E ainda poderia falar de outras coisas, né? Poderia falar, por exemplo, da taxa de juros de mercado, da questão do crédito, do financiamento, ou seja, sinceridade, pessoal, evidentemente que em 6 aulas, não vai dar para passar todo esse conhecimento para vocês, né? Um bom administrador financeiro se forma, sei lá, com 3 ou 4 anos de especialização, tá? Mais ou menos assim, sem diminuir, claro, outras especialidades da medicina. A gente sabe, por exemplo, que na medicina as áreas mais procuradas, pelo menos eram no meu tempo, pode ser que tenha mudado agora, né? Então, assim, porque em média, o professor é professor de estatística, tá? Então, o professor trabalha com o conceito de distribuição normal, né? Toda aquela questão. Em média, tá? Em média, digamos assim, um dermatologista, um cirurgião plástico ganha, né, uma remuneração mais alta do que, sei lá, um pediatra, por exemplo, tá? Um ebiatra ou um gineco. Em média, não estou dizendo que isso é regra, tá? Então, mal comparando, tá? Fazendo uma comparação, eu diria assim, ó, o administrador financeiro seria o cara melhor remunerado na área de administração, seria o cara com maior potencial de renda, ou de auferir uma remuneração mais alta dentro dessa área de administração. E por quê?
justamente porque o administrador financeiro, exige-se do administrador financeiro um conhecimento muito amplo, um conhecimento muito vasto, né? Um conhecimento que vai lá da contabilidade, passa ali pelo conhecimento dele, né, de administrador, de estratégia, de gestão de recursos, de gestão de capital humano, né, e vai lá para a área do professor, né, que é a área de economia, que é a área de estudo de mercados, de estudo de indicadores macroeconômicos. Tudo isso para quê? Para tomada de decisão. Tá? Para tomada de decisão. Para minimizar o risco. Minimizar o risco e, consequentemente, otimizar os resultados. Né? Novamente, não vou repetir aqui, né? Seja numa organização pública ou privada. Bom, já fiz um resuminho aqui, um preâmbulo do que espera vocês. Querem perguntar alguma coisa? Querem conversar? Querem colocar alguma ideia? Querem pegar alguma mensagem, alguma frase, alguma afirmação do professor e fazer um contraponto? Fala, Ron. Eu queria só avisar mesmo que, bem como falou, nós todos somos servidores públicos, mas todos praticamente temos consultório privado também. Então é bem interessante esse conhecimento financeiro para poder associar em qualquer uma dessas duas áreas, para a gente vai ser bem útil mesmo. Claro, por exemplo, vamos pegar o teu exemplo, tá, Ron? Tu é médico? Eu sou cirurgião vascular. Cirurgião vascular. Tu tem uma clínica? Eu tenho um consultório. Um consultório. Tudo bem, tu tem um contador, provavelmente, não é isso? Temos. Tá, com base nessa conta, o que o contador faz? O imposto de renda, com certeza, né? Mas não é só isso, né? Ele faz a contabilidade mensal, ele faz lá a questão do pagamento dos impostos, assim por diante. Tá, e a tomada de decisão do teu consultório, quem é que faz? Na verdade... Por exemplo, pode falar. Entre os médicos sempre é discutido os custos mensais, né? Se ajusta alguns custos daqui, se define alguns investimentos, mas é tudo entre nós. E baseado em quê, Ron? Muito relacionado ao que a gente está ganhando e que está gastando, grosseiramente falando, né? A gente sempre tenta ajustar as contas e nota quando está dando prejuízo ou não. Ou seja, tu não analisa... É lógico que eu não estou te exigindo isso, né, Alexandre, o Ron, tanto faz. Mas, evidentemente que, quando tu toma uma decisão, observa o seguinte, o universo de coisas que tu tem que considerar, tá? Universo de variáveis que não se restringem só a custo. Olha o que tu falaste para mim, a decisão aqui, eu divido ali com 2 ou 3 sócios, 2 ou 3 médicos, né, que tem a clínica, né? Então, para a compra de um novo equipamento, a substituição desse equipamento, a contratação ou não de uma nova secretária, ou de uma nova, sei lá, um novo layout para a clínica, assim por diante, para o consultório, assim por diante. É baseado de forma restrita no custo. O quanto, né, isso vai gerar, ou pelo menos a variável determinante é o impacto que vai ter sobre o resultado financeiro de vocês. É claro que essa é uma variável importante, e ela, claro, talvez seja até mais importante, tem um peso maior num empreendimento de menor porte, como é o teu caso, né? Mas, mesmo num empreendimento de menor porte, eu tenho que considerar outras variáveis, né? Perspectiva de mercado, expectativa da taxa Selic, que mais? Expectativa de inflação, né? Crescimento, né, de determinados tipos de serviços, né, inovações na área de atendimento, na área na área de cirurgia vascular, ou seja, há uma série, análise do balanço, né, verificar a evolução do comportamento dos indicadores financeiros, né, a partir da análise, que tem um balanço, né, acredito eu que o teu contador tem um balanço, onde ele enquadra lá as tuas despesas. Provavelmente ele não tem um balanço patrimonial, talvez ele tenha um DRE, um demonstrativo de resultado, né, onde ele lá identifica lá o custo, as receitas e vê o lucro antes dos impostos, né, que é chamado LAGIR,
depois vai lá, coloca o imposto devido para a pessoa jurídica, vai lá, depreciação, considera algum tipo de depreciação envolvida no desgaste dos recursos que tu tem, dos recursos físicos que tu tem, vai chegar lá o lucro líquido, tá? E com base nesse lucro líquido, né, aí tu pode, né, ver uma razão entre o lucro líquido e o faturamento, né? Isso aí é uma questão interessante. Ou seja, uma série de indicadores que vão poder te ajudar. Provavelmente tu não usa esses indicadores na tomada de decisão, né? Quem sabe agora, se a gente conseguir avançar nessa cadeira, né, tu adquira alguma coisa, adquira algum conhecimento, né, para ti, claro, e claro, tu como administrador, tu como gestor, tu como servidor público também, né, dentro da organização que tu trabalha. Entendido? Mais alguém quer colocar alguma questão? Não. Então tá, vamos lá. Tá? Então, é essa a ideia, pessoal. Então, a gente vai começar falando, então, claro, uma parte um pouquinho mais teórica, o professor vai ter cuidado, né? O professor vai ser, assim, não vai avançar muito em algumas questões que são muito técnicas, e não vai dar mesmo. Se eu começar a avançar em questões técnicas, vocês não vão ver a floresta, vocês só vão ver a árvore, tá? Talvez examinem lá o tipo de seiva da árvore, o tipo de como é que se forma a casca, o tempo de vida da árvore, mas num curso de especialização, o que tu tem? Tem que ver o todo, mesmo que esse todo, né, seja visto de forma um pouquinho menos aprofundada, ok? Bom, vamos lá. Vou ver se eu compartilho com vocês aqui. Ok. Não, mas não era isso. Errei aqui o compartilhamento. Só um pouquinho. Estou compartilhando o PowerPoint ou o PDF, pessoal? Esse é um PDF. PDF, né? Não, errei aqui. PDF. É um PowerPoint. Ok. Bom, já estou compartilhando com vocês. A partir de agora, eu maximizo a tela do PowerPoint, tá? Das lâminas, e não enxergo mais o chat. Tá? Podem perguntar pelo chat, sem problema, entendeu? Só peço que alguém me avise, professor, eu tenho uma pergunta no chat, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu vou otimizar aqui a tela, maximizar a tela, melhor dizendo. A administração financeira é algo bastante complexo, tá? Envolve muitas áreas, tá? Envolve análise, planejamento, tomada de decisões de investimento, tomada de decisões de financiamento, né? Aqui há uma relação entre investimento e financiamento, né? O quanto investir depende das condições de financiamento, né? Se essas condições são mais favoráveis ou não. Por exemplo, quando a gente pensa em empresas de capital aberto, tá? Tu pode financiar com recursos próprios ou recursos de terceiros, tá? Por exemplo, já ouviram falar em debentures? Sim ou não? Não. Ninguém sabe o que é debentures? Hein? Não. Nem ideia. Nem ideia do que é debentures? Tá, vamos... Por isso que eu digo, o professor tem que pisar em ovos. O professor está tateando ainda. Tá? Debentures não seria tipo como se fosse o título público da iniciativa privada?
Legal, conceito. Esquece o público, o título privado, né? O que é um título, né? O título nada mais é do que um compromisso de pagamento, né? Por exemplo, quando o governo federal, né, porque no Brasil, né, desde a reforma, lá no fim, em meados da década de 90, no governo Fernando Henrique, né, só o governo federal pode... Houve uma consolidação da dívida, né, da dívida dos estados, que passaram não mais a dever para terceiros, e sim dever para a União, né, ou seja, a dívida dos estados passou a ser fiançada, digamos assim, ter a garantia da União, né? Só a União emite títulos públicos. Só o governo federal pode emitir títulos públicos. E, na verdade, quando o governo federal... Alguém está pedindo... Peraí, esse é o problema. Não sei se alguém está pedindo para entrar na... Não consigo enxergar agora não dá. Bom, então, quando o governo emite títulos públicos, na verdade, ele está pedindo dinheiro emprestado para a sociedade. Tá? E ele está dizendo assim, olha, estou com a minha questão financeira, né, desequilibrada, né, estou com desequilíbrio nas minhas contas públicas, né, eu estou gerando déficit público, tá? E aí tem um conceito interessante, né, tem um conceito de déficit público primário e operacional. Né? O déficit público primário é um déficit público mais de gastos correntes e receitas correntes. Né? Mas, bom, tudo bem, vamos esquecer essa nomenclatura. Né? Se o governo tem déficit, né, ou seja, gasta mais do que arrecada, né, evidentemente que ele vai ter que se financiar. Né? E como é que ele se financia? Emitindo títulos da dívida pública. Né? Ou seja, o governo emite esses títulos, né, títulos do Tesouro Nacional, que a gente chama aqui no Brasil, né? E esses títulos serão comprados, né, por agentes, por organizações, por fundos de pensão, por pessoas físicas. A gente pode simplesmente, aqui terminada a aula, entrar ali no site do Tesouro e comprar títulos do governo, né? E esse título vai ter lá um valor de face, lá, olha... O Ricardo Letícia Garcia, professor universitário... Não, professor universitário não precisa. Tá? Emprestou para... Claro que não é assim, né? Mas comprou o título da dívida pública, sei lá, no valor aí de R$1.000. Tá? E vai ser remunerado, tal, sobre tais... Tem todo um contrato associado a esse título. E aí tu vai aguardar, né? Vai ficar durante um tempo com esse título público, né? Tu pode, digamos assim... vender esse título, não é bem vender, né? Tu pode transformar novamente esse título público em moeda, né? Moeda corrente, em dinheiro, né? Ou simplesmente permanecer com esse título durante mais tempo, enquanto for do teu interesse, né? E ser remunerado, né, com uma taxa de juros, né? A chamada taxa de juros nominal, né? Que na verdade é uma composição, né, do juro real mais a taxa de inflação, ok? Bom, e o setor privado, como é que faz? O setor privado também, muitas vezes, precisa se financiar. Ó, estou mexendo no mouse aqui, ó. Tá? Tomada de decisões de financiamento. Puxa, o setor privado pode se financiar de diversas formas. Ele pode ir lá no BNDES, né, elaborar um projeto, no BRDE ou no BNDES, elaborar um projeto. Né? O Horn decidiu... construir ou ampliar lá a clínica dele junto com seus sócios, né? Tem que fazer um investimento e ele não tem recursos próprios, né? Ele pode elaborar um projeto, encaminhar isso para o banco e o banco avaliar, né? Ver a viabilidade econômico-financeira do projeto, né? E dar o recurso, né? Ou vamos supor que o Horn transforme o consultório dele em uma sociedade de capital aberto, né? E coloque ações no mercado, tá? E ele pode, né, colocando ações, adquirir novos sócios, né, agregar novos sócios e integralizar capital para a sua empresa, ou ainda emitir debêntures. Né? Emitir debêntures seriam os títulos privados da empresa, da organização dele. Ou seja, ele, ao invés do governo, né, lança títulos privados. Diz, ó, Ricardo, em vez de tu comprar do governo,
vai comprar de mim. Aí eu vou dizer, Horn, por que eu vou comprar de ti? Qual é a tua? O que tu tem de diferente? Governo lá, seja governo A, B, C ou D, até hoje sempre me pagou, sempre me honrou com os compromissos. Ele diz, olha, Ricardo, olha aqui o balanço, olha aqui as minhas, os meus indicadores, né? Os meus resultados, né? No meu DRE, o meu lucro líquido, né? A expansão da empresa, o aumento lá do faturamento, da receita total, do número de clientes, papá, e ele, olha, e eu vou dizer para o Horn, assim, pô, Horn, me convenceu, tá? E a gente vai discutir lá, ele vai lançar os títulos, vai determinar o prazo, né? Vai determinar as condições de resgate, vai determinar também a taxa de juros. A partir daí, se eu achar interessante, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar para o Horn. Tá? Isso é o debênture. Entenderam? Ficou claro? Perguntas? Monólogo, a aula não rola. Hein, pessoal? Monólogo, a aula não rola. Mas ele vende e não é uma ação da empresa, é um papel dizendo que tem uma parte, depois vai devolver? Eu não entendi. É diferente. Boa pergunta, Andressa. Excelente pergunta. São coisas diferentes, ações e debêntures, tá? Ações é como se estivesse comprando uma parte da empresa, tá? Então, depois a gente vai ver, semana que vem, eu vou dar uma aula, tá, sobre mercado de capitais, tá? E aí a gente vai falar sobre bolsa de valores, a gente vai falar sobre captação de recursos, né? Bom, mas quando uma empresa é constituída, uma empresa de capital aberto, não é a empresa do Horn, entendeu? Ela coloca a sua uma parte do seu patrimônio, uma parte do seu valor, seja ele um valor tangível ou intangível, não necessariamente um valor, é simplesmente sei lá, a máquina de diálise, a máquina de tomografia. Professor, deixa eu só lhe interromper antes, porque eu acho que a minha ignorância vai antes. O que é capital aberto? É quando eu parei ali já antes. Já melhorou a aula, já está ficando melhor a aula. É isso aí que eu quero de você, entendeu? Aí, o que é o tal do capital aberto? Capital aberto é simples, é quando uma organização, né, geralmente uma organização de médio, grande porte, ela abre o seu capital, abre o seu patrimônio para que pessoas possam comprar, para terceiros. Ela emite ações. Uma empresa de capital aberto é uma empresa que emite ações, que coloca ações de mercado para que outras pessoas possam participar de parte dela, que comprem ela. Tá? Vamos supor, o Banco do Brasil, uma empresa de capital aberto. A Gerdau é uma empresa de capital aberto. O Banrisul é uma empresa de capital aberto. Tá? Então, resumindo, assim, uma empresa de capital aberto é uma empresa que tem ações na Bolsa. Tá? Já, vamos dar um exemplo aí, deixa eu pensar, a padaria do São Manuel é uma empresa, mas ela não é uma empresa de capital aberto, ela não vai colocar, poderia até colocar, né, ações no mercado, poderia se abrir e colocar, mas é mais complicado, né, é mais difícil, provavelmente seria muito difícil para ela encontrar compradores, né, mas outra, que é uma mega empresa de capital aberto, a XP Investimentos, tá? Uma mega, a Apple. Tá? Aí entra a questão, por exemplo, a Apple está na bolsa na Nasdaq, né? Vamos dar, a Coca-Cola está na bolsa de Nova York, o Banco do Brasil, a Vale do Rio Doce está na Bovespa, né? Essas empresas se abrem no sentido de disponibilizam a venda de parte delas para terceiros, para empresas, para pessoas físicas, né? Para fundos que adquirem essas ações, e esses indivíduos que agora compraram uma parte da empresa poderão ganhar de duas formas. Poderão ganhar através da valorização das ações e da distribuição de dividendos. Tá?
Toda vez que a empresa tiver um lucro, de acordo com as regras estabelecidas lá pela autoridade monetária, né, e pelo próprio conselho da empresa, né, uma parte desses lucros pode ser distribuída na forma de dividendos para os seus acionistas. Tá legal a aula. Sabe por que tá legal a aula? Porque o professor não saiu da lâmina 1. Se começar a rolar lâmina 2, lâmina 3, a aula fica uma porcaria. Eu tenho pavor de aula que o professor fica passando lâminas. Quando a aula tá boa, as lâminas não voam. Fala, quem é que pediu a palavra? Eu, professor, boa noite. Uma dúvida. Os requisitos para uma empresa emitir debênture ou abrir capital, uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela pode fazer isso ou tem que ter Tem regras, né? Tem regras. Primeiro, tem o mercado, que vai dizer, vai sinalizar se essa empresa tem condições de captar recursos, né? E depois também tem a regulação, né? Tem as normas estabelecidas, né, pela autoridade monetária que vai estabelecer, né, um regramento, né, condições mínimas. Sinceridade, não trabalho com isso, teria que olhar, né, o que a autoridade monetária estabelece como parâmetros, como indicadores para que uma empresa possa abrir o seu capital. Tá? Mas tem essas duas coisas, tem a norma, né? Tem a norma, tem o arcabouço legal, tem a questão do regulamento, né, que a autoridade monetária, que é o Conselho lá de Valores Imobiliários, define, né, para abertura de capital, e tem o mercado. Né? Então, muitas vezes tu até pode atender a norma, o regulamento, mas o mercado, né, não vai receber bem, né, com todo respeito à padaria do seu Manuel, né? O Ricardo conhece, o Leonardo conhece, a Andressa conhece, né? Mas, né, vai chegar lá na bolsa, né? Mas quem é essa padaria? O professor mora no centro, né? O professor mora na Duque. Lá na Fernando Machado, padaria que o professor Ricardo vai lá no final de semana comprar, entendeu? Tem a questão do mercado e tem a questão das normas. Mais alguém? Ficou legal? Sim, sim. Mais alguém quer comentar? Eu, professor, fala de novo. Eu entendi a questão do mercado aberto, das ações. Para mim fica bem claro que a gente vai lucrar com a valorização da ação e com os dividendos. Só não ficou bem claro para mim qual seria a vantagem em comprar debêntures de alguém, como é que geraria lucro para essa pessoa e por que entraria nesse negócio dessa maneira. Provavelmente, tu deve ter algum dinheiro, a tua empresa, né, deve ter algum dinheiro no banco, ok? Muito pouco. São coisas, como é que são chamadas, né? Informações, insight information, né? Os economistas chamam, né? Bom, muito pouco, mas que seja pouco. Vamos supor que desse pouco tu não emprestou para o governo? Não tem um CDB, sei lá, no Banrisul, sim, na Caixa? Na verdade, um CDB é uma forma de, né, uma intermediação que o banco faz ali, e o banco compra, né, títulos e transforma ali num título de renda fixa ou renda variável. Bom, tudo bem. Por que tu fez isso? Porque tu vai receber juros, né? Está recebendo uma remuneração pelo título, né? Pelo empréstimo que tu fez para o governo. Né? É a mesma coisa, né? É claro que no Brasil o mercado de debêntures é muito menor, por exemplo, que o mercado americano. Tá? O mercado de debêntures nos Estados Unidos é enorme. Primeiro, por quê? Porque as taxas de juros das empresas, das grandes empresas, tá, é mais atrativa que a chamada taxa básica de juros. Já ouviram falar essa expressão Federal Reserve Bank? É o Fed. Ó, vou botar aqui no chat para vocês. Ó. Federal Reserve. Ah, isso aí, Márcia, está escondendo o jogo. Tá bom. Esse banco da Reserva Federal americano é o Banco Central nosso. Tá? O Banco Central nosso define a taxa Selic. Tá? Qual é a taxa Selic hoje no Brasil? Alguém sabe? Alguém me diz? 4,5%. 4,5% o quê? % ao ano. Ao ano. Isso é uma taxa nominal ou uma taxa real? Aí não tem mais como saber, né? Tem, tu sabe? Tu sabe, tenho certeza que tu sabe. Ela é um ganho real teu
quando tu compra um título e é remunerado a 4,5%, é um ganho nominal. É só tu ir no supermercado que tu tem a resposta. Acredito que seja real. Bom, então tu não vai no supermercado, tua esposa vai no supermercado, porque aumenta todo dia no supermercado. Tu tem inflação, é nominal. Você entendeu, Rony? É nominal. Por quê? Porque esse 4,5% está ali dentro, né? Se a inflação for pequena, ou se tiver deflação, na verdade, a taxa real, se tiver deflação, a taxa real pode ser, inclusive, maior que a taxa nominal. Entendem o que o professor fala ou não? Ó, vamos supor aqui, ó, tô botando aqui no chat, tá? Ó, vamos supor, falou aqui que a taxa Selic ao ano, nos próximos 12 meses, é 4,5% ao ano, tá? Isso aqui, o que o professor está fazendo, não é exatamente correto, tá? Que fique bem claro. O professor é professor de matemática financeira e é tipo italiano cortar massa, tá? O que o professor vai fazer, mas é mais fácil para vocês entenderem, tá? Não é bem isso. Existe uma fórmula que calcula exatamente a taxa real de juros, ok? Mas eu vou fazer para simplificar a coisa, tá? 4,5% ao ano é a taxa Selic, ok? Vamos supor que a taxa oficial, né, ou melhor ainda, a taxa do Alexandre é 4% ao ano. Por que a taxa do Alexandre? Porque o Alexandre, sei lá, é médico, ele tem, não sei se tem filhos, Alexandre, ou não? Sim, tem 2 filhos. Então tá, tu tem filhos, idade, sei lá, idade escolar ou não, tu tem um padrão de consumo. Tá? Tu tem um padrão de consumo. Né? Tu tem uma cesta de bens e serviços. Tu tem uma cesta de bens e serviços, ok? Essa cesta de bens e serviços, ela varia, pode subir ou descer. A tua cesta é diferente da minha. Eu já vi aí que tu tá tomando chimarrão. Tá? Na tua cesta tem chimarrão. Na do professor nunca vai ter chimarrão. O professor tem pavor de chimarrão. Não é crime, né? Mas não gosta. A minha esposa gosta. Aqui no Sul é crime. Aqui no Sul é crime. A minha esposa gosta, mas eu não gosto, eu não compro chimarrão. Então, a minha cesta é diferente da tua. Nem sei se o preço de chimarrão sobe ou desce, mas sei exatamente que o preço do café está subindo. Entendeu? Então, cada pessoa vai ter uma taxa de inflação. Tá? Existe a chamada taxa oficial, do INPC, assim por diante, ok? Mas cada pessoa vai ter uma taxa de inflação. Evidentemente que o governo, né, o Instituto, né, calcula a inflação, o IBGE, calcula uma taxa média. Então, vamos supor que a taxa do Alexandre seja 4%. Isso é a taxa de inflação. A grosso modo, vou repetir, isso aí não é matemática financeira exata, ok? Não é assim que se faz. A taxa real de juros, Alexandre, é 0,5%. Não é exatamente isso, ok? Entenderam ou não? Ficou claro? Estou por vocês. Não, silêncio na sala, ninguém fala, não entenderam porcaria nenhuma, então. Ou não tô nem aí, né? As duas respostas. Se não entenderam, não tem problema, pessoal. Não é crime não entender. O professor, muitas vezes, não explica legal. Fala, Denise. Essa taxa de juros também não tem relação com o risco país. Por exemplo, o Brasil tem que aumentar a sua taxa de juros para tornar mais interessante o investimento no país, para ele captar mais recursos, porque ele oferece mais riscos em relação a outros países, tipo Suíça, Estados Unidos, que tem uma taxa de juros menor, são melhores pagadores e podem emitir dívida a uma taxa menor. Pergunta excelente. Excelente. Vocês querem que ficar até meia-noite conversando com o professor. Para mim não tem problema nenhum. Não me estresso. Não tem jogo nem do Grêmio, nem do Inter. Tá tranquilo. Dá para ficar até meia-noite batendo papo. Tem um pouco a ver, Denise. Tem um pouco a ver com isso. Mas, na verdade, é muito mais a condição do... Claro, aí que eu digo. Você lembra no início da aula que eu falei que o administrador financeiro ele tem que conhecer de economia? Né?
evidentemente que hoje em dia o mundo está relacionado. O mesmo investidor que compra títulos da dívida pública brasileira poderá comprar título da dívida pública americana. Ok? Poderá comprar título da dívida pública americana. E aí ele vai ver uma série de variáveis, uma série de condições. As condições econômicas do país, né? A estabilidade política do governo, a situação fiscal das contas públicas, né? A perspectiva de crescimento ou não da economia do país que ele vai comprar os títulos públicos. Sem dúvida, Denise, é um conjunto de variáveis que tem que ser analisada pelo investidor, né? E aí entra os chamados classificação de risco, rating, né, em inglês, né, a chamada classificação de risco, né, que também afeta a questão do debentures e da venda de ações. Tá tudo relacionado, é um mundo. Isso aqui é um mundo de coisa. O professor começa a falar, começa a surgir um monte de coisa na cabeça do professor, então você tem que ter cuidado para não sair muito do foco. Mas justamente isso, né? E aí, dependendo do risco país, né, pode ter o risco empresa, né? Pode ter o risco da organização lá do Horn, ou da Gerdau, né? Ou sei lá, da Apple, assim por diante, tá? Mas pensando em país, tu tem uma classificação de risco. Quanto pior é a classificação de risco, por exemplo, infelizmente, a nossa querida Argentina tem uma classificação de risco muito baixa. Aliás, me desculpe, muito alta. Tá? Consequentemente, para ela captar... Por que ela tem uma classificação de risco muito alta, professor? Porque a Argentina está num processo de mais de 30 anos, 40 anos de depressão, de crise, de desindustrialização, de perda de competitividade, de endividamento descontrolado, de má gestão dos recursos públicos, uma infinidade de coisas, tá? Uma infinidade, estou gozando contigo aí, tá? Uma infinidade de coisas que afetam a decisão de comprar um título da dívida pública argentina. Aliás, eu não compraria um título da dívida pública argentina nesse momento. Tá? Não estou falando de governo, estou falando do contexto da situação do país. A mesma coisa o debênture. Debênture é o seguinte, o debênture tu vai analisar. Puxa, será que vale a pena comprar, vender, emprestar, melhor dizendo, o termo é esse, emprestar para essa empresa? Primeiro, qual é a remuneração que ele vai dar? Eu vou comparar, né, essa remuneração dela com de outras empresas, que também emitem debêntures. Mais do que isso, eu vou comparar o risco dessa empresa, né, a classificação de risco dessa empresa no mercado, para dizer assim, puxa, eu estou emprestando, será que eu vou receber no futuro? Tá? Então, tem um mundo de coisas aí, tá? Tem um mundo de coisas que afetam a tomada de decisão. E isso tudo é administração financeira. Não sei se eu fui claro, não sei se eu estou jogando muita coisa para vocês, mas eu gosto de jogar para que você, para pegar muito peixe, tem que jogar bastante isca, né? Para chamar a atenção de vocês, né? Perguntas? Posso continuar, então? Tá, então, assim, só para... Então, no caso americano, tá, é um pouquinho diferente do Brasil, né? É que tem coisas tão legais para falar, sabe? E, como, por exemplo, a gente compara... Eu sei que vocês trabalham em outra área, então, muitas vezes eu vejo no jornal, na televisão, sabe, informações que são completamente equivocadas, né? E dá vontade de entrar dentro da televisão e reclamar, né? De que aquela informação... Estou falando da área econômica, não estou falando da área política, tá? Para que as pessoas possam entender. Então, por exemplo, no caso de debêntures, né, as empresas americanas são muito fortes. Né, e a taxa de juros, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, que eu falei lá há pouco tempo atrás, o Fed, né, o Federal Reserve Bank, né, a taxa básica de juros nos Estados Unidos é muito pequena. No Brasil é 4,5%, né, ao ano. E a tendência é chegar até o final do ano, previsão de uma Selic de 6,5% a 7% ao ano, a taxa Selic no Brasil. Tá?
os investimentos do Horn vão crescer, né? Pelo menos o CDB do Horn vai aumentar a remuneração dele. Nominal, né? Tem que ver como é que vai aumentar o preço no supermercado, né? Senão aumenta mais do que a remuneração do CDB do Horn. Mas nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, a taxa básica de juros, né, que é definida pelo Banco Central americano, que é o Fed, né, que é o Federal Reserve Bank, tá? Historicamente é muito baixa, né, em torno de 0,5%, 1%, até negativa muitas vezes. Né? Então, o que faz o americano médio? Né? O americano médio, ele busca outros tipos de investimentos para o seu excedente de capital, para a sua reserva, né, de capital, para o seu estoque de riqueza, digamos assim. Tá? Quando tu aplica no CDB, quando tu aplica na poupança, quando tu compra mais um imóvel, tu, na verdade, está formando diferentes formas de estoque de riqueza. Ok? Bom, e aí o que acontece, então? Então, o americano médio, ele geralmente, ou ele vai para a Bolsa, tá? Ou ele aplica na Bolsa, aí se ganhar muito dinheiro, ele vai comprar uma casa em Miami, tá? Ou ele também atua, mas daí com prazos diferentes, dependendo da empresa, tu tem debêntures resgatáveis aí em 2, 5, 10, até 20 anos, ok? É diferente, o mercado brasileiro é outro mercado. Infelizmente, nossa realidade econômica é muito diferente da realidade desses países, principalmente Estados Unidos. Mas, ou seja, tu empresta para a empresa, tá? A empresa te remunera, tá? Com taxa de juros no contrato, e, via de regra, essa remuneração é uma remuneração atrativa e com baixo risco, né? Dependendo, claro, da classificação de risco dessa empresa. E quase que invariavelmente é melhor do que emprestar para o governo. Aqui é o contrário. Aqui, apesar do governo brasileiro ter o risco país, o risco Brasil ter aumentado, ainda é mais seguro tu emprestar para o governo no Brasil do que tu emprestar para algumas empresas. Entendido? Ficou claro? Ok. Voltando aqui para a lâmina, tá? Voltando para a lâmina. Então, o que eu falei para vocês, tomada de decisões de investimento, tomada de decisões de financiamento. Né? O objetivo da empresa é maximização da riqueza, né? Maximização do valor, aqui é interessante, maximização do valor de mercado da empresa. Eu falei para vocês, né, um bom administrador financeiro tem que conhecer contabilidade de custos, tem que conhecer como funciona o sistema financeiro, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, o que é um banco de varejo, o que é um banco múltiplo, né, o que é um banco de investimento, como captar recursos em instituições que financiam projetos, como BNDES, BRE. Um bom administrador financeiro ele tem que conhecer engenharia, matemática financeira, engenharia econômica, ele tem que conhecer como se calcula uma taxa interna de retorno, como se calcula o payback de uma empresa, né? Como se calcula o valor presente líquido, né? Como eu comparo essa taxa interna de retorno do meu negócio com de outros negócios. Um bom administrador financeiro tem que desenhar cenários, né? Geralmente, tu desenha 3 cenários, o cenário pessimista, o cenário realista e o cenário otimista, e faz projetos a partir, né? Elabora cálculos, define metas a partir desses 3 cenários. Um bom administrador financeiro ele deve considerar as condições de financiamento, a forma de financiamento. Vou lançar, se for empresa de capital aberto, vou lançar mais ações no mercado, vou emitir debêntures, vou pegar empréstimo junto a bancos de investimento, vou pegar empréstimo junto a bancos comerciais. Há uma infinidade de formas de financiamento. Né? Tudo isso é uma decisão e que vai afetar o desempenho e os resultados da empresa. A política de dividendos, como vou fazer? Vou distribuir um percentual maior ou menor de dividendos para os meus acionistas?
Se eu distribuir um percentual menor, eu não atraio novos acionistas, né? A minha ação, na comparação com outras ações do mercado, não fica tão valorizada, né? Porém, em contrapartida, se eu distribuir um percentual menor do lucro líquido, eu vou ter mais dinheiro para reinvestir na empresa. Tá? Então, tudo isso envolve administração financeira. Não é fácil, pessoal. A área de administração financeira, um bom administrador financeiro, é muito bem remunerado, mas são poucos realmente que têm um conhecimento profundo da área de administração financeira. Bom, isso aqui a gente já falou, né, das modalidades de financiamento, avaliação financeira, assim por diante. Bom, aqui é uma visão histórica, né, como é que evoluiu a administração financeira, né? A administração financeira passada, né, era muito em função de uma abordagem mais descritiva, né, uma abordagem que se baseava na ideia de captação de recursos, né, limitava-se, separava a questão do investimento com a questão do financiamento. Mudou muito, pessoal, mudou muito, né? A administração financeira evoluiu muito, né? Hoje, a formulação de indicadores, o acompanhamento desses indicadores para a tomada de decisão é fundamental, né? A integração entre o financiamento e o investimento são coisas interligadas, né? Só vai tomar uma decisão de investir baseado nas condições de financiamento, né? Que mais? Com o processo de globalização, né, pessoal, as empresas hoje dependem muito mais das condições macroeconômicas, né, tanto na questão da importação quanto na questão da exportação. Tá? Tem uma brincadeira entre os economistas, né, isso eu aprendi ainda no tempo da faculdade, lá na URGS, aí na década de 90, né, que quer fazer um economista errar, basta pedir para ele qual será a taxa de câmbio nos próximos 3 meses, ou daqui a 3 ou 4 meses. Invariavelmente, um economista vai errar, né? Um economista não vai acertar, ou muito dificilmente vai acertar qual será a taxa de câmbio. Por exemplo, nós estamos em julho, né? Qual será a taxa de câmbio em novembro, né? Ou em dezembro, ou mesmo ou mesmo daqui a 2 meses, em agosto, final de agosto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês saberiam prever como é que será a taxa de câmbio? Vocês sabem por que a taxa de câmbio aumenta ou diminui? Alguém quer tentar responder? Está aberto. Quem define a taxa de câmbio? São as empresas, o governo, Estados Unidos, China? Ninguém sabe nada? Então vamos lá. Taxa de câmbio, pessoal, nada mais é do que uma... Por que a taxa de câmbio é importante? Porque se a gente pensar numa grande organização, né, numa grande instituição, a relação hoje em dia com o exterior é cada vez maior. Tá? Tu tem insumos, tu tem produtos acabados que tu importa, tu exporta matéria-prima, tu exporta serviços. Tá? Então, a taxa de câmbio ela vai determinar o grau de competitividade, né, da tua empresa, ou pode afetar, melhor dizendo, o grau de competitividade da tua empresa com outras empresas, principalmente com empresas do exterior. Então, um bom administrador financeiro ele tem que estar muito ligado, ele tem que estar muito atento à taxa de câmbio. Tá? Por exemplo, uma taxa de câmbio muito desvalorizada, ou seja, um real muito desvalorizado frente ao dólar, né? Por exemplo, hoje a cotação do real está em torno de R$5, não estou falando de dólar comercial, né, pessoal? Está um dólar para R$5. Tá?
vamos supor que esse, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, estava mais ou menos R$6, ok? R$6 um dólar. Eu pergunto para vocês, e eu preciso de vocês, porque eu estou perdendo a voz, hein, tá? Aliás, vou ter que fazer mais um chá. Daqui a pouco eu vou dar um tempinho aí de 2 minutinhos para fazer mais um chá. Eu pergunto para vocês, tá? O real, nesses últimos 2 meses, se valorizou ou se desvalorizou frente ao dólar? Valorizou. Valorizou, ótimo. O que pode explicar essa valorização? Melhora da balança comercial, entrada de capitais no país, enfim, balança comercial positiva. Bem elaborada a tua pergunta, a tua resposta, Ricardo. É por aí, mas vamos simplificar, tá? O dólar é uma mercadoria. Dólar é uma mercadoria, né? Vamos pensar assim, o aluguel de casas em Xangri-Lá no verão, aumenta ou diminui? O preço, né? O valor do aluguel. Ou o de casas, o de apartamentos em Capão, tá? O professor é mais modesto, o professor tem um apartamento em Tramandaí, tá? Mas aumenta porque aumenta a procura. Exatamente, é essa a lógica. O dólar é uma mercadoria, tá? Então, a cerveja no carnaval, né? O valor dos aluguéis ou da locação dos apartamentos em Capão, tá? Vai aumentar, porque tu tem um excesso de demanda, tá? Tu tem um excesso de demanda. Toda vez que tu tem excesso de demanda por uma coisa, isso aí minha filha lá de 14, 15 anos sabe, e vocês também sabem. Toda vez que eu tenho excesso de demanda por alguma coisa, essa coisa tende a aumentar. Concordam ou não? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Parece razoável. Tudo bem. Então, a locação lá do apartamento em Capão no Réveillon, ou durante lá o Planeta Atlântida, né? Ou durante lá o Carnaval, assim por diante, tende a aumentar. Por quê? Porque há um excesso de demanda. A oferta de imóveis, tá? Em Capão, ela não vai aumentar, ou pelo menos não vai aumentar de forma significativa entre o Planeta Atlântida e o Carnaval, concordam? Tu tem um número de imóveis lá disponíveis. Bom, então, tu tem uma oferta mais ou menos fixa e uma demanda maior nesses períodos. Carnaval, Planeta Atlântida, Réveillon, assim por diante. Então, tu tem excesso de demanda. Isso vai redundar em um aumento no preço das locações. O dólar é a mesma lógica, pessoal. Toda vez que eu tenho excesso de demanda por dólares, o dólar se valoriza, ou o real se desvaloriza. Toda vez que eu tenho abundância de dólares no mercado, e eu estou falando no mercado brasileiro, esqueçam o mercado argentino, mercado boliviano, mercado chinês, mercado da União Europeia, assim por diante. Falando dentro do Brasil, ok? Toda vez que eu tenho excesso de demanda por dólares, tem mais gente demandando dólares do que dólares disponíveis no mercado, o preço do dólar vai subir. O dólar vai chegar a 5,20, 5,30, 5,40, vai embora. Entendeu? Toda vez que começa a entrar muito dólar na economia, aí a coisa começa a mudar. Por quê? Porque eu tenho excesso de oferta, eu tenho muito dólar e uma demanda que não cresceu na mesma proporção. Então eu tenho muita gente, não tanta gente querendo comprar dólar e muita entrada de dólar. E como entra ou sai esse dólar? Simples. Aí o Ricardo Gonçalves respondeu para nós. Claro, o dólar vai entrar através de turistas estrangeiros que viajam para o Brasil, através das nossas exportações, através de entrada de capital especulativo, gente que vem aqui e aplica na nossa bolsa, que compra títulos da dívida pública brasileira. Tudo isso significa uma entrada de dólares. Tá? Em contrapartida, quanto é que o dólar sai? Né? Quando o Ricardo vai passear com o filho dele na Disney,
tá? Quando que mais? Quando a gente importa, sei lá, aviões da França, quando a gente importa trigo da Argentina, tá? Aí vai aumentar a demanda por dólares. Essa relação que vai determinar o equilíbrio, tá? O valor do dólar em um regime de câmbio flutuante. Em um regime de câmbio flutuante. Por quê? Já vou te dar a palavra, Ricardo. Porque pode ocorrer, muitas vezes, uma intervenção do governo. Tá? Muitas vezes não, em algumas situações o governo pode intervir, afetando essa relação de valor do dólar real. Fala, Ricardo. Uma outra coisa que me ocorre também, que também influencia no preço do dólar para nós, é o quanto as economias mundiais estão lastreadas em dólar. Nesse período de pandemia, a gente viu muitas economias, a chinesa principalmente, ela deixou de se lastrear um pouco em dólar e comprou muito ouro em substituição ao dólar como lastro econômico. Não sei se eu estou enganado o certo em relação a isso. Eu entendi a tua análise, né, a tua afirmação, né, a tua colocação. Só na verdade, eu penso que o verbo tem um erro aí, teu verbo, é lastro, não existe mais lastro. Fala, Ricardo. Na verdade, também houve uma desvalorização do dólar. Nos últimos meses? No último ano de pandemia, o dólar perdeu valor no mundo. Tá, tudo bem. Vamos por partes, tá? O que tu tá falando de lastro. O dólar não é mais... Nenhuma moeda é lastreada pelo dólar. Não existe mais uma relação de valor por lastro, o que determina o valor da tua moeda, do real, do yuan, do euro, do peso argentino em relação ao dólar, é a relação de oferta e demanda. Não tem lastro. Lastro está lá atrás, no século passado. Tá? Acordo de Bretton Woods, toda uma participação do maior economista aí do século passado, John Maynard Keynes. Eu poderia ficar aqui falando 2 horas só sobre lastro, mas não é o caso. Então, a palavra lastro, esse verbo aí, não é o melhor. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Né? Por que o dólar valoriza ou desvaloriza? Como eu falei, vai dentro de cada país. Claro que tem um comportamento globalizado. Falaste bem, né? A China comprou ouro nos últimos anos. Né? Tem aumentado as suas reservas em ouro. Em parte porque ela tem excedente de dólares no mercado. Tá? A China, digamos assim, é o país que tem maiores reservas em dólares no mundo. Aliás, existe o chamado acordo, um jogo de ganha-ganha entre a China e os Estados Unidos. A China, apesar de ser uma economia que cresce absurdamente e que logo, logo vai passar a economia americana, né, pelo potencial de capital humano, por processos de trabalho mais eficientes, né, por maior produtividade do trabalho, né, por uma combinação mais eficiente de recursos humanos e recursos físicos, pela própria questão cultural, né, de organização, de cultura organizacional, né, isso é uma questão deles, né, vai muito do povo oriental, né, que não é típica do americano, nem nossa, né. Então, tudo isso vai gerar, né, isso é inevitável, sei lá, daqui a 20, 30 anos, a economia chinesa, acho que nem isso. Acho que daqui a uns 10 anos a economia chinesa vai estar maior que a economia americana. Ponto. Bom, em tese, né, isso justificaria que a moeda chinesa se tomasse maior importância, fosse a moeda universal de troca. Nós sabemos, todos nós, que a moeda universal de troca é o dólar, tá? Não é o yuan. Tá? Bom, e por que isso acontece? Por que não há uma movimentação aos poucos de trocar a moeda americana pela moeda chinesa como moeda universal de troca? Aqui é um interesse mútuo entre ambos. Para os americanos é muito bom que a moeda americana continue sendo a moeda universal de troca. Por quê? Os americanos podem continuar emitindo moeda sem gerar inflação. Tá? Então, muitas vezes,
digamos assim, as contas públicas americanas não são exatamente aquelas contas, não são contas dinamarquesas, suecas, né? Os americanos estão mais para franceses que para suecos. Então, historicamente, há um desequilíbrio muito grande nas contas públicas americanas, por gastos militares, gastos sociais, né? Pode parecer bobagem, mas os Estados Unidos têm gastos sociais elevados, né? Então, via de regra, os americanos não são muito bem equilibrados financeiramente. Isso faz com que, em tese, a moeda deles, se fosse emitida em larga escala como é emitida, geraria inflação. A grande questão é o seguinte: como a demanda por dólar no mundo é muito grande, não estou falando desse ano, do mês passado, estou falando historicamente, a demanda por dólar sempre é muito grande. Isso permite que os americanos, mesmo num desequilíbrio das suas contas, mesmo não tendo exatamente, né, os melhores indicadores fiscais e financeiros, né, consigam emitir moeda sem gerar inflação. Essa é a grande vantagem do americano. Tá? Eu me lembro na época de faculdade, né, tinha aqueles caras, anti-americano, não sei, eu não sou nem anti-americano, nem vou ter bandeira dos Estados Unidos na minha janela. Né? Eu vejo as coisas como a vida é. Né? E eu dizia para um amigo meu que era mais anti-americano, eu dizia, olha, Edgar, né, advogado, tu que diz que o problema do mundo é os Estados Unidos, né, quer terminar com os Estados Unidos, basta que todo mundo, né, coloque dólares nos Estados Unidos. Ou seja, se todo dólar no mundo, as reservas na China, as reservas brasileiras, as reservas pessoais de famílias que têm dólar, por exemplo, a Argentina é um absurdo. Né? Boa parte das famílias argentinas reservam, estocam a sua riqueza em dólar, porque não acreditam na moeda local, né? No peso. Se todo mundo colocasse esses dólares de volta para os Estados Unidos, se isso fosse possível, a economia americana implodia. Mas isso não vai acontecer. Mas por que eu disse que é uma relação mútua? Por que eu digo assim que é bom para os dois? Então, para os americanos, o fato do dólar continuar sendo a moeda universal de troca facilita muito a gestão financeira, né? A gestão das contas públicas americanas. E para os chineses, por incrível que pareça, também é bom que o dólar seja a moeda universal de troca. Porque a China é um país com um elevado coeficiente de abertura comercial. Tá? A China, apesar de importar alimentos, e vai continuar importando cada vez mais alimentos, principalmente do Brasil e dos Estados Unidos, depende dos dois, depende do Brasil e dos Estados Unidos, para alimentar a população chinesa, que cada vez mais se alimenta mais, né? Eu não quero entrar, se a gente começar a falar, não paro mais, né? Vou me lembrar lá do Mao Tse-tung, né? Cuja altura, tem uma história muito interessante, né? Do presidente Khrushchev, né? Quando foi visitar o presidente soviético, na época, foi visitar o Mao Tse-tung, né? E a altura média do chinês, lá na década de 40, 50, antes mesmo da Revolução Comunista, né, era muito baixa. Por quê? Porque a quantidade de proteínas, né, a quantidade de alimentos, principalmente alimentos de origem animal, né, era muito pequena, a disponibilidade era muito pequena. Então, a estatura média do chinês era, sei lá, 1,50, 1,55, né? E o Khrushchev era russo, evidentemente, mas era baixo, né? E o Mao Tse-tung era mais alto que o Khrushchev. Né? E aquilo causou um certo espanto, né? Porque, em média, né, o cidadão chinês era muito pequeno. E, claro, isso com a mudança, né, do regime, com o processo de crescimento da China, né, a estatura média do chinês aumentou e a demanda por alimentos é absurda hoje na China. Tá? Então, apesar dos chineses importarem muito alimentos, digamos assim, a razão comercial ainda é positiva, ou seja, exportam mais, faturam mais do que pagam mais em importações. Consequentemente, para eles, é vantagem ter uma moeda desvalorizada frente ao dólar. E, no caso dos chineses, eles não têm essa chamado regime flutuante que eu falei para vocês. O valor da moeda deles é muito controlado pelo governo chinês, pelo Partido Comunista. Então, o que acontece?
acontece justamente isso, é uma situação vantajosa, pelo menos momentaneamente, entre os dois. Para os americanos, né, ter a sua moeda como moeda universal de troca ajuda no financiamento das dívidas, e para os chineses ajuda na competitividade do produto chinês no mercado internacional. Entendeu, Ricardo? Ou foi muito complexa a questão? Entendido. Observe um mundo de coisas que tem na administração financeira que a gente está falando. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá, então, continuando. Então, a abordagem normativa é uma abordagem mais moderna, né? Uma abordagem mais atual da administração financeira, né? Hoje em dia, cada vez mais, o administrador financeiro ele tem que focar, né, em diversas questões, né, em diversos aspectos para o seu processo de tomada de decisão. Bom, aqui a função financeira, né, tu tem, normalmente, isso aí seria um organograma de uma empresa, né, tem a presidência, tu tem diversas diretorias, entre elas a diretoria financeira, né. Embaixo dessa diretoria financeira tu tem a tesouraria, né, tu tem a parte do planejamento financeiro, tem a controladoria, né. Aqui, ó, o que eu posso dizer para vocês? Aqui, ciclos da empresa para a administração financeira, né. Quando tu pensa na administração financeira, tu tem, que eu falei para vocês, né, tu tem o ciclo de investimento, o ciclo de financiamento e o ciclo de exploração, né, são ciclos importantes que o administrador financeiro, né, que o gestor financeiro tem que ficar atento, tem que ficar ligado quando vai tomar a decisão. Então, vamos lá. O que seria o ciclo de exploração? O ciclo de exploração, basicamente, é o seguinte, né? É como funciona, né, a questão da relação, né, entre a organização e os seus players, né? O que são os players? São os fornecedores, são aqueles que vão comprar os seus produtos, são os clientes, né? Então, a empresa vai ter que gerar um caixa, né, a partir do recebimento do valor vendido para os clientes, né? Com esse caixa, ela vai pagar fornecedores, comprar matérias-primas, transformar, é meio óbvio isso aí, né? Transformar essas matérias-primas em produtos acabados ou serviços, né? Hoje em dia, né, se a gente pensar numa economia, cada vez mais eu tenho uma participação maior do setor de serviços do que do setor industrial. Aliás, essa é outra questão, né? Países como o Brasil, países como a Argentina, e os próprios Estados Unidos, se a gente for ver, nós temos cada vez mais empresas de serviços do que empresas de produtos, né? Por que isso? Novamente, nós temos a questão da globalização aí, tá? A globalização no mundo gerou muitas transformações no mundo. Uma delas é o seguinte, ó, é a concentração da atividade industrial. Então, se vocês pegarem o tênis aí de vocês e identificarem ali, vocês vão ver Made in China, mas não só Made in China, né? Made in Vietnã, Made in Camboja, Made in Laos, tá? Ou seja, o que aconteceu no mundo? Né? O mundo se concentrou a atividade industrial, né? As indústrias, nessa região. Ah, professor, isso foi devido à legislação trabalhista. Foi, concordo, legislação trabalhista é um dos fatores, né? A redução dos custos trabalhistas é um dos fatores que determinou, né, a transferência de grandes empresas, de fábricas da Europa, Estados Unidos, Brasil, né? Indústria calçadista, por exemplo, né? Indústria têxtil, né? Para esses países. Começou na China, sei lá, antes da China, Coreia do Sul, né? Japão, depois avançou para a China, hoje está na Indochina, ali embaixo, né, pessoal? Índia, né? O setor industrial da China, da Índia também cresce muito, né? Então, o que tu tem? Tu tem uma concentração de indústria, né?
em função da questão da legislação, é verdade, mas também em função da característica das organizações lá, né, da cultura, como eu falei para vocês, nacional, né? As organizações nessa região, elas têm outro perfil, outra forma de gestão, a relação do trabalhador, né? Eu não gosto de chamar colaborador, eu ainda sou do tempo da relação capital-trabalho, né? Do trabalhador com o empregador, né? Ela é diferente, né? Como eu falei para vocês, a produtividade também é diferente. Aliás, tem um filme, para quem gosta, no Netflix, que fala, não sei se é um documentário, um filme, sobre uma indústria chinesa, né, um capital chinês que investiu numa indústria de fabricação de vidros nos Estados Unidos. Viram esse filme ou não? Para-brisas para o documentário ou um filme? Fabricação de para-brisas em uma indústria americana com uma orientação, uma gestão chinesa. Alguém viu esse filme? Ou esse documentário? Está no Netflix. Eu vou pegar direitinho e mando o link para vocês. É muito interessante, que mostra exatamente documentário oscarizado, produzido pelo casal Obama. Não sei se é exatamente isso. É uma indústria que produz vidros, né? Vidros para carro, para-brisas para carros, né? É uma empresa americana que foi comprada por empresários chineses, né? E aí, claro, há um conflito, né, na forma de pensar do trabalhador chinês, né, que veio da China trabalhar com o trabalhador americano, né, os métodos de trabalho, o envolvimento do trabalhador americano, a relação que ele tem com a empresa, com o empregador, e a relação que o chinês tem com o empregador, e mostra. E ali, para mim, quando eu assisti esse documentário, né, para mim ficou bem claro, assim, puxa, esses caras cada vez mais vão concentrar a atividade industrial. É claro que a legislação trabalhista ajuda, é claro que outros fatores, né, a questão da desvalorização da moeda chinesa, né, que gera competitividade para a indústria chinesa, também é importante, mas não é só isso, né, tem a ver com eficiência, né, no processo organizacional. Bom, então, isso seria o ciclo de exploração, né? Seria o ciclo de exploração de uma empresa. Depois nós temos aqui a questão das decisões financeiras, né? Que também tem que ser considerado pelo administrador, pelo gestor financeiro, né? Aqui, decisões de investimento. Puxa, ativos da empresa, aonde investir? Que tipo de ativo? Aumentar o meu capital circulante ou aumentar o meu ativo permanente? Tá? Como está o meu passivo? Como é que está o meu passivo circulante? Como é que estão as dívidas de curto prazo? Como é que estão meu exigível de longo prazo? Ou seja, como é que estão as minhas dívidas de longo prazo? Tá? Qual é a razão, por exemplo, entre o lucro antes do imposto do governo e o lucro depois do imposto do governo? Como isso afeta a margem de lucro da minha empresa? Como isso afeta os ganhos dos meus acionistas? Tudo isso o gestor financeiro, tudo isso o administrador financeiro tem que examinar. Para quê? Para tomada de decisão, para definir exatamente aonde investir, aonde se endividar, que forma tomar essas dívidas, tá? Como isso vai afetar o seu balanço patrimonial, tá? Como isso vai afetar o seu ativo circulante, seu ativo permanente, seu passivo circulante, seu exigível de longo prazo, seu patrimônio líquido. Tudo isso que eu estou falando são itens do balanço que nós vamos ver provavelmente a aula que vem. Tá? Bom, estou tentando avançar aqui, tá? Tentando ser mais direto nas questões aqui. Isso aqui a gente viu, dinâmica das decisões financeiras, tá? Aqui também, decisões de investimentos, né? Mais ou menos o que o professor falou, né? Ativos, passivos, patrimônio líquido, relação com o governo, tudo isso o administrador financeiro tem que examinar.
Aquilo que eu falei para vocês, né? O bom administrador financeiro tem que entender, né, de mercado financeiro, de mercado de capitais, né, para saber exatamente o momento de emitir novas ações ou não, de emitir novos debêntures ou não, né, de tomar empréstimo no mercado, né, de elaborar um projeto para conseguir investimento, melhor dizendo, para conseguir financiamentos em banco de investimentos, como, por exemplo, o BNDES. Né? Então, mais uma questão, né? O bom administrador financeiro ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter formação do mercado financeiro. Né? Ele tem que estar atento, né, para o crescimento da taxa Selic, qual é o comportamento dessa taxa Selic, porque, pessoal, aqui é uma questão interessante. Pessoal. A taxa Selic, que a gente escuta na televisão, que a gente escuta no rádio, ela é uma taxa básica de juros. Tá? Ela é uma taxa referencial. Por que ela é uma taxa referencial? Tá? Porque ela baliza, ela é referência para muitas e muitas taxas de juros no mercado. Por exemplo, a taxa básica de juros, ela tem uma relação com a taxa do cartão de crédito. A taxa básica de juros, a taxa Selic, ela tem uma relação com a taxa do cheque especial. A taxa básica de juros, ela afeta o financiamento de prestações, por exemplo, da compra de automóveis, da compra de eletrodomésticos, do empréstimo sob consignação. Tá? Então, a taxa básica de juros, o comportamento, o viés, os economistas chamam de viés, né? Atualmente nós estamos com viés de alta. Né? Por que o viés de alta? Porque há uma expectativa de que ela vai crescer ao longo desse ano, chegando aí provavelmente a 6,5%, 7% no final do ano. Então, a trajetória dessa taxa de juros ela deve ser observada, ela deve ser analisada também no processo de tomada de decisão, né? Porque isso vai afetar o quê? Vai afetar o custo do negócio, vai afetar o custo do empréstimo, né? Tu vai pagar mais juros, e tu pagando mais juros, tu vai ter uma maior dedução do teu lucro, do teu resultado financeiro, consequentemente teu lucro líquido vai ser mais baixo. Pessoal, vou precisar de 2 minutos aqui para tomar um café que a voz está indo. Na primeira aula. Então, por vocês, podem formular perguntas aí que assim que eu voltar com o café, com chá, eu já volto com vocês, ok?
Tudo bem, cheguei. E aí, tá tudo tranquilo até aqui? Sim. Tá, estão achando interessante o assunto? Sim, tá. Bom, difícil, mas bom. Não é tão difícil, não. É que assim, viu, Alexandre? É muita matéria, é muito conteúdo. Claro que o professor está colocando tipo um pupurri de coisas, né? Mas realmente assim, tu ter o conhecimento, né, amplo desses conteúdos exigem muito tempo, né, muito estudo, né? Bom, onde é que eu parei? O que eu estava falando? Estava falando do... Alguém quer a palavra? Oi? Estava falando da China, da mão de obra da China, do perfil dele. Estava falando da China, agora estava falando mais da questão do sistema financeiro, né? Isso. Viu como vocês prestam atenção mais em assuntos genéricos do que assuntos específicos? Isso aí, 30 anos de docência, né? Eu comecei a lecionar, pessoal, estou com 52, eu falei para vocês, né? Eu comecei a lecionar em 92, 93. Eu tinha 20 e poucos anos. Com o tempo a gente vai aprendendo as coisas, né? A gente vai entendendo como é que funciona, né? E essa questão, assim, muitas vezes tu tem que... Quando um assunto é muito técnico, como é esse assunto, né? Balança patrimonial, ativo, passivo, cálculo, né? Se tu vai só na linguagem técnica, tu não prende o aluno, tá? Tu precisa criar fatos, exemplos, situações para manter vocês atentos. Pô, eu estou olhando para a Andressa aqui, a Andressa está concentrada quase 2 horas, né? Não é fácil, né? Se para o professor que está falando já é cansativo, imagina o cara ficar aqui na frente do computador, né? Então é nesse sentido. Por isso que muitas vezes eu tento colocar questões mais genéricas. Bom, então é isso, tá? Sistema financeiro, falei aqui, fontes de financiamento, né? Se eu pensar assim, em termos de empresas, eu posso pensar em financiamento interno, financiamento externo, né? Isso é muito comum, né? O Japão, por exemplo, né? O Japão é um país, né, que tem excedente de capital, né? Eu sempre brinco, né? O Japão é um país que está pronto, tá? Então não vai ver o Japão crescendo a ritmo da China nunca. Por quê, professor? Porque os japoneses são menos eficientes que os chineses? Acredito que não, são tão mais eficientes que os chineses. Mas é que como o país já está, né, digamos assim, já tem 3 rodovias indo para o mesmo lugar, já tem, cada família já tem 2 carros, já tem todos eletrodomésticos, já tem reservas suficientes para se manterem, né? O que acontece, né? O que os economistas chamam de estado estacionário. O Japão não cresce. O Japão é muito difícil ter uma taxa de crescimento aí na faixa de 6%, 7% ao ano. O Brasil pode, minimamente organizado, o Brasil pode crescer aí durante aí 15 anos, 10, 15 anos, aí uma média de crescimento de 5%, 6%, tranquilamente. Que falta tudo no Brasil, infraestrutura, falta na área de saúde, melhoria do serviço de saúde, falta investimento de saneamento básico, aí tu tem as PPPs, as parcerias público-privadas, concessões, infinidade de coisas que tu pode fazer, né, tendo o país minimamente organizado, para que o país possa crescer 5%, 6%. O Japão não, né? O Japão é diferente. O Japão não vai crescer isso. Né? Tanto é que quando o Japão venceu quando a candidatura de Tóquio venceu, né, a concorrência com outras capitais, eu acho que era Paris, Madrid, acho que é por aí, né? Para o japonês, para o governo japonês, foi um alento, né? Por quê? Porque foi uma forma de estimular um pouco a economia. Né? Agora vamos receber algum investimento, vamos fazer algum investimento, vamos fazer melhorias aí no parque náutico, vamos fazer uma nova pista de atletismo, vamos fazer isso, aquilo, e isso vai gerar, né,
um aumento da renda, um aumento da circulação de renda e provavelmente um crescimento da economia. Gerou, né? Claro, agora com a pandemia eles vão ter vão deixar de ter uma renda que eles estavam esperando, que era a renda do turismo, né? Parece que hoje foi definido que não haverá público, né, nas Olimpíadas. Bom, então tudo isso, né, os padrões internacionais de financiamento depende muito de país para país, né, de empresa para empresa, né. Uma questão interessante, tão importante se é financiamento interno ou externo, é o perfil do endividamento, né? Se é um endividamento de curto prazo, né, ou de longo prazo com terceiros, ou se é aumento de capital próprio, né? Então, por exemplo, aumento de capital próprio geralmente é integralizações, né, de novas ações, né, emissão de novas ações, que gera aumento do capital próprio da empresa. Ok. Bom, a gente já falou isso também, crédito de fornecedores, crédito bancário, né? Como é que a gente vai captar esses recursos, né? Capital de giro, tudo isso a gente vai ver com calma numa aula mais específica. Também já falei um pouco sobre financiamento através de capital próprio, capital de terceiros, né? Também falei aí sobre operações de captação de recursos de terceiros, empréstimos, leasing, subscrição de ações, por aí vai. Isso aí a gente também vai examinar provavelmente já na próxima aula, que é o balanço patrimonial, né? Como é que ele se organiza, né? Aqui, ó, um ativo, eu acho que não está bem legal essa tela, porque eu posso dividir o ativo em ativo circulante e ativo permanente, tá? Isso aí seria os direitos que a empresa tem, né? Seria os direitos a receber e o patrimônio que a empresa tem. E o outro lado do balanço é o passivo, o exigível de longo prazo, e o patrimônio líquido, né? O passivo circulante seria as obrigações de curto prazo, né? O nome aqui já diz, exigível de longo prazo, e o patrimônio líquido seria, né, o acúmulo, né, de dívidas ou de receitas oriundas da operação da empresa. Isso aqui, né, o exigível de longo prazo e o patrimônio líquido é definido como estrutura de capital, né? E aí entra uma série de indicadores, que se a gente tiver tempo, não sei se vai ter tempo, a gente pode ver como é que se estabelece a relação entre exigível de longo prazo e patrimônio líquido. O capital social é qual dessas partes? Está dentro do patrimônio líquido. Boa pergunta, ótima pergunta. Capital social está dentro do patrimônio líquido. Tá? E estrutura financeira, né, engloba tudo, né, engloba todas as contas do balanço patrimonial. Aqui também a gente vai ver, não é exatamente nessa aula, mas é uma questão mais específica, né, que como é a política, também é uma decisão, olha, observa o seguinte, também é uma decisão importante, né, o administrador financeiro, ele deve definir essa política de dividendos da empresa, né. Será que eu vou aumentar a distribuição de dividendos? Será que eu vou diminuir essa distribuição de dividendos? Se eu aumentar essa distribuição de dividendos, eu vou estimular, vou atrair novos investidores, tá? Dividendos é a mesma coisa que lucro? Não, dividendos é o seguinte, quando tu tem uma empresa de capital, quem está perguntando? De novo eu, Andressa. Não tem problema, querida. Tá? É o seguinte, ó, dividendos é o seguinte, tá? Tu tem duas formas de ganhar quando tu compra uma ação, tá? Basicamente, claro, tem outra, depois a gente vai ver no mercado de bolsas que existem, né, opções de compra, opções de venda, existe uma infinidade de situações, de serviços que são possíveis, infinidade não digo, mas várias formas de tu atuar na bolsa. Mas a principal forma é essa, tu compra na baixa e vende na alta, tá? A ideia é essa, né? Tu compra um lote de ações aí por 10 mil e espera valorizar e vende por 12 mil. Porém, além desses 2 mil de diferenças, que é o teu ganho pela valorização das ações no mercado, tu pode ganhar também pela distribuição de dividendos. Para que tu possa receber dividendos, tem que ter algumas condições. Primeira condição, que a empresa dê lucro.
no exercício contábil. Se a empresa der lucro, uma parte desse lucro, de acordo com a legislação do país, de acordo com o conselho de administração da empresa, né, com o estatuto, com os regulamentos, com as normas que estão estabelecidas pela empresa, obedecendo, claro, a regra maior, que é a regra da autoridade monetária, tu pode pegar uma parte desses lucros e distribuir para os acionistas na forma de dividendos. Entendeu ou não? Sim, entendi. Ficou claro? Sim. Então, na verdade, é a divisão de lucro que se usa para quando a empresa é de capital de aberto e tem ações. Seria que nem a divisão de lucros para sócio de empresa de capital fechado, mais ou menos isso? Seria no limitado, me imaginando numa empresa limitada, né? Lá o Horn e o sócio dele teve tanto de lucro, o resultado foi isso, divide. O Horn tem 30%, o colega A dele tem 50% e o outro tem 20%. 100 mil de lucro, vamos supor, 10 mil de lucro. O Horn vai ficar com o percentual que cabe a ele, entendeu? Sim, o dividendo é isso, só que na empresa de capital aberto que tem ações, então. Mais ou menos. É isso, né? Só que no caso de uma empresa de capital aberto, né? A propriedade é muito mais pulverizada. Tu imagina o seguinte: quem é o dono da Apple? Quantos e quantos donos existem a Apple? Quantos donos existem do Banrisul? Professor, mas o Banrisul é um banco público. É um banco público. Por que é um banco público? Porque apesar de ser um banco de capital, ser uma empresa, uma organização de capital aberto, 50% mais um das ações, não é 51%, tá? É 50% mais um das ações são de propriedade do estado do Rio Grande do Sul, tá? Agora, os outros 49,9999% estão no mercado, né? E aí tu tem uma infinidade de agentes econômicos, de pessoas físicas, de fundos de pensão, de investidores externos, né, que compram essas ações, né, e negociam, né, buscando ganhar na diferença entre o valor de compra e de venda, ganhar na distribuição de dividendos do Banrisul e assim por diante. Entendeu? Sim, entendi. Tá claro isso? Clareando. Tá clareando. As nuvens estão indo aos pouquinhos, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Nome? É Franciele. Fala, Franciele. Viu, pessoal? Meu nome é Franciele, viu? Para quem só me conhece por Anzilheiro, esses dias, olha, teu nome é esse mesmo? Não, é com relação aos dividendos, tá? A empresa é obrigada a distribuir os dividendos entre os que têm ações, ou, tipo, isso depende de algum fator? Assim, o que acontece? Observe o seguinte, na vida tu tem dois lados, né? Pode acontecer de, eventualmente, a empresa, em determinado ano, né, o conselho lá da empresa, dizer, olha, nós não vamos distribuir dividendos, tá? Por quê? Porque nós vamos reinvestir, a empresa está com um projeto de expansão, de crescimento, né? Ela vai colocar um comunicado, né, para os acionistas, vai dizer que isso é interessante para os acionistas, porque isso vai sinalizar para o mercado que a empresa vai crescer, vai expandir, né, vai aumentar o seu faturamento, a sua receita e, por consequência, vai aumentar o seu lucro. Tá? São sinais bons, né, para o mercado e que vai gerar possivelmente uma valorização da ação. E como eu falei, né, tu tem uma forma de ganhar, que é a forma mais comum, que é ganhar através da valorização do preço da ação. Porém, tem um detalhe, né? Se tu faz isso de forma contumaz, né, ou se não é bem clara essa estratégia da empresa, o proprietário da ação da empresa vai dizendo, poxa, mas eu comprei a ação dessa empresa, né, tinha uma política de distribuição de dividendos mais ou menos estabelecida e mudou a regra do jogo e agora eu não vou ganhar no dividendos, tá?
tudo é uma questão de comunicação, né? De como a empresa se comunica com o seu acionista, né? De como o administrador financeiro, porque aqui nós temos uma diferença, né? Entre o gestor da empresa e o acionista. O acionista é o proprietário. O gestor da empresa digamos assim, é aquele que vai determinar o desempenho da empresa. O desempenho da empresa afeta o valor da empresa e, por consequência, afeta o valor das ações da empresa. Mas nem sempre há uma convergência de interesses, né, de comportamentos, de condutas entre o acionista e o gestor, e o administrador financeiro. Muitas vezes o administrador financeiro tem como objetivo o crescimento da empresa no longo prazo. Tá? Então, estabelece uma política de reinvestimento dos lucros, né, de menor distribuição dos dividendos, uma política, por exemplo, de obter empréstimos que serão pagos no futuro, né, ou que serão pagos que afetarão os resultados futuros, mas se tu pensar num horizonte temporal, sei lá, de 10, 15 anos, a empresa vai crescer e os lucros posterior a essa amortização do empréstimo vão gerar uma situação muito confortável para a empresa. Então, muitas vezes, o administrador financeiro, o gestor financeiro da empresa, trabalha com estratégias que não são exatamente as de interesse do acionista, tá? Inclusive na questão da distribuição de dividendos. E isso gera um conflito. Na administração financeira, isso se chama conflito agente principal. Tá? O agente é o administrador financeiro, é ele o responsável pela gestão da empresa. O principal é o acionista, que é o proprietário da empresa. Tá? Muitas vezes, esse agente não trabalha em convergência, né, atuando em situação, em orientação convergente com o acionista. Isso gera conflito, né? Gera um conflito na relação entre o agente e o principal. Bom, o que pode acontecer? Né? Aí pode acontecer, em algumas situações, inclusive, de o principal retirar o agente do cargo, né? Porque quem é o proprietário da empresa é o acionista. Então, lá no conselho, se tiver uma maioria, isso pode definir, olha, não é de interesse nosso essa política adotada pelo administrador financeiro. Tá? Então, mas também o mercado pode entender o seguinte, puxa, os acionistas estão preocupados em especular, em ganhar dinheiro agora. Eles tiraram um administrador que estava fazendo uma política correta, estava buscando a consolidação da empresa, né, um crescimento mais sustentável, um crescimento mais de longo prazo. Então, tudo isso afeta o valor da empresa, o valor das ações da empresa, né, afeta o futuro da empresa. Então, a distribuição de dividendos é uma coisa que tem que ser bem pensada. Ela não pode deixar de existir, por quê? Porque isso vai, de certa forma, limitar a captação de novos acionistas e vai limitar também a valorização das ações dessa empresa no mercado, mas ela também não pode ser descontrolada, porque isso vai inibir, né, o reinvestimento, ou vai limitar também o retorno de parte, ou boa parte do lucro líquido, dos lucros acumulados para reinvestimento na empresa. Por quê? Porque serão distribuídos para os acionistas. Então, tu tem que calibrar bem essa relação, né, para que a empresa realmente possa crescer de forma robusta, de forma a não ter grandes riscos ao longo da sua trajetória. Entendeu? Sim, sim. Ou ficou muito complexo? Não, entendi. Na verdade, era até uma pergunta bem, bem pessoal, porque agora vou declarar a idade, né? Eu tinha ações da CRT e ainda recebo dividendos. Não te entrega, né, guria? Não te entrega. Sonho da CRT aqui Tem gente que nem sabe o que é CRT mais, né? Mas tudo bem. Então, eu recebo anualmente os dividendos e tem anos que não recebo, né? Então...
vai depender uma da pergunta política se da era empresa. obrigatório. Mas como tu tinha ações da CRT, mas e quem é que são os proprietários da CRT agora? É a Vivo? Não, é Telefônica, que eu acho que ainda é acho que é, sei lá. Na verdade, eu não acompanho, né? Isso ficou assim, de uma linha telefônica e tal, e daí um dia eu recebi a cartinha dizendo que eu tinha dividendos. Fiquei bem feliz, né? Óbvio. Daí passei a acompanhar e vi que era todo ano, às vezes não tinha, né? Mas enfim. Bom. Legal. Tá. Flávia, em relação à política de dividendos do slide anterior, com a possível tributação discutida atualmente dos dividendos, o senhor acha que terá alterações no cenário apresentado entre a distribuição de dividendos e internalização de lucro? Isso é interessante, né, Flávia? Estão discutindo realmente uma alteração na tributação, né? E principalmente na tributação de ganhos de capital, né? E realmente, né, no momento que tu altera a tributação, tu majora a tributação sobre ganho de capital, né, o capital ali tende a procurar, né, alternativas que são mais atrativas, né? Alternativas que são mais interessantes, né? Eu conversando com o meu gerente de negócio do Banrisul, né, ele me comentou sobre essa questão, né, e me aconselhou, né, por exemplo, a pagar, a transferir parte eu tenho uma aplicação em fundos de ações, né, algo em torno de 15, não era muita coisa não, porque eu sou professor, tenho um perfil de aversão ao risco, isso é outra coisa interessante, né? Tu define a tua distribuição do teu estoque de riqueza de acordo com o teu perfil, né? Geralmente uma pessoa mais avessa ao risco vai preferir o quê? Título do Tesouro, né? Fundos de renda fixa, assim por diante. Mas eu tinha uns 15 mil em aplicações de ações, né, em fundo de ações. E a gente transferiu para um fundo de previdência justamente para diminuir aí a tributação, né? Prevendo aí uma alteração futura da tributação. Aliás, a tributação é uma coisa muito interessante, porque tributação afeta a política de investimento de uma empresa e de uma pessoa, né? Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Esses dias eu estava discutindo com um colega meu, conversando, sobre a questão do imposto sobre grandes fortunas. Né? O que acontece com o imposto sobre grandes fortunas? Vocês sabem que o imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição de 88, né? Só que ele não está regulamentado, né? Ou seja, não existe uma regulamentação, né, que prevê a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. E aí, observa o seguinte, Constituição de 88, temos aí 43 anos, né? E passou o governo de centro, passou o governo de esquerda, temos o governo de direita, assim por diante, né? E nenhum desses governos regulamentou esse imposto sobre grande fortuna. Aí ele, né, particularmente, é a favor, né, do imposto sobre grande fortuna. Eu, como indivíduo, né, como cidadão e pensando na desigualdade de renda, na desigualdade social do Brasil, eu também sou a favor do imposto sobre grandes fortunas. Mas eu contra-argumentei para ele o seguinte, puxa, o imposto sobre grandes fortunas nos Estados Unidos, como existe o imposto sobre grande fortuna nos Estados Unidos, o imposto sobre grande fortuna em países da Europa, né, em boa parte dos países da Europa, existe esse imposto, é uma coisa, tem um efeito. O imposto sobre grandes fortunas em países como Brasil e Argentina tem outro efeito. Do ponto de vista social, do ponto de vista de justiça social, é inegável que o imposto sobre grandes fortunas seria interessante, né? Um país com elevada desigualdade social, péssima distribuição de renda, me parece justo ter um imposto sobre grandes fortunas. Mas um país fragilizado economicamente, né? Um país que não é muito atrativo em função do risco associado ao risco do negócio, ao ambiente de negócio do Brasil, adotar um imposto sobre grandes fortunas pode gerar, ao invés de um efeito positivo, um efeito negativo. Professor, o que seria esse efeito negativo?
Tá? Seria saída de empresas, perda de empregos, perda de arrecadação tributária, tá? Perda de arrecadação tributária pelo governo através de outros impostos, como impostos sobre a produção, né? Empresas que sairiam, deixariam de produzir no Brasil, impostos sobre serviços, os mais variados impostos associados à atividade produtiva e à prestação de serviço. Então, teoricamente, eu como cidadão, e como quase todas as pessoas que pensam em uma sociedade mais justa, eu seria a favor do imposto sobre grandes fortunas. Mas como economista, né, e examinando o que aconteceu em outros países que já aplicaram o imposto sobre grande fortuna, principalmente em países que têm a nossa característica, que são países subdesenvolvidos, que dependem muito de serem atrativos para garantir investimentos, geração de renda e emprego, talvez não fosse mais adequado. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Que a tributação, e aí eu vou ao encontro do que a Flávia perguntou, né? A tributação ela vai afetar a alocação, né? A alocação de recursos, a alocação de investimentos, a decisão de onde investir, de como investir e do quanto se deve investir. Bom, que mais? Aqui tá. Pessoal, bom, bem lembrado, pessoal. Já estamos 22h06, né? Amanhã às 8h, né, pessoal? O que eu estou mostrando para vocês aqui? A bibliografia, tá? A bibliografia dessa aula de hoje. Ela está disponível no Moodle, tá? Capítulo 12 do Sobral, tá? Estou mostrando aqui para vocês, ó. Capítulo 12, Administração Financeira. São 46 páginas. Né? Basicamente, a aula de hoje foi um resumo de boa parte desse capítulo 12. Não diria de todo do capítulo 12, mas de, sei lá, são 46 páginas, em torno de 20, 22 páginas desse livro, desse capítulo, tá? Que é o livro de administração do Sobral, né? Que é uma referência na área. Então, esse material está disponível no Moodle para vocês. Assim como, tá? Seguinte, ó, esse livro aqui, ó, que também ele vai ser muito utilizado pelo professor, tá? Vai ser muito utilizado pelo professor. Também está no Moodle em PDF para vocês, tá? O livro inteiro de administração financeira. Claro, professor, a gente vai ver todo o livro? Evidentemente que não, é impossível, né, ver um livro desse, um grau de complexidade que tem um livro desse, uma cadeira né, em 6 encontros. Né? Mas fica de base para vocês, tá? Tá lá à disposição de vocês, tá? Tem uma série de questões interessantes, de estudo de caso, de situações, que vale a pena, não só nessa cadeira, mas depois, né? Vocês, para quem se interessar, para quem gostar dessa área de administração financeira, ter uma introdução sobre o assunto. Ok? Perguntas? Questionamentos? Bom, então, já que ninguém está colocando... Isso aí é para terminar a aula, né? Quando vocês ficam quietos, vamos embora, professor. Tá bom. Tá bom. Então tá, vamos lá. Então, terminou a aula, agradeço a atenção de vocês, né? Lembrando que essa aula ela será disponibilizada para vocês no Moodle, essa aula gravada será disponibilizada na nossa pasta no Moodle e no canal do professor. E como é que eu acho no canal do professor, no canal do YouTube do professor? 2 formas. O professor vai colocar o link para vocês no grupo de WhatsApp, tá? E também é só digitar o nome completo do professor, Ricardo Letícia Garcia, que vai aparecer lá todas as aulas do professor. Eu vou colocar uma imagem específica das nossas aulas, uma descrição ali no canal, né? De que é a aula 01, aula 02 do curso de especialização, então é fácil de achar ali no canal do professor. Ok? Muito obrigado pela atenção, foi um prazer ter estado com vocês hoje, né? E aguardo vocês amanhã às 8h. Uma boa noite para todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.